Bom dia, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mídia e seus diferentes ângulos interpretativos. A gente vai falar então sobre intermedialidade, transposição de mídias, Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima. A gente vai falar sobre um poema chamado A Rosa de Hiroshima. Vamos analisar uma fotografia sobre a bomba, né, de Hiroshima. Vamos analisar uma música de uma banda brasileira e no final vai ter uma atividade para vocês fazerem. Então vamos começar falando um pouquinho sobre intermedialidade. Então o que que é isso? O que é intermedialidade? Então a definição dela é a seguinte, ó: intermedialidade é a relação que pode ser traçada entre duas ou mais mídias diferentes. Então, como por exemplo, a gente pode ter uma relação entre um poema e uma arte visual, e uma foto, como é o caso da nossa aula de hoje, a gente vai ver a relação que tem entre um poema e uma foto. Pode ser também a relação entre uma música e um texto, a música e uma foto. Então isso que é intermedialidade, é você relacionar 2 mídias diferentes, então, um texto com uma foto, um texto com uma música com uma foto, e assim por diante. E também vamos falar da transposição de mídias, que é o caso que acontece na questão da música da banda Secos e Molhados, que a gente vai ver adiante, tá. Mas o que que é a transposição de mídias? É a codificação de um conteúdo original que está em determinada mídia para outra. Como assim? Então é você mostrar o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, transformar um poema em uma música, que é o caso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, transformar um texto em imagem. Então isso que é a transposição de mídia, é você falar da mesma coisa, mas em uma mídia diferente. E como que se dá isso? Quais são os objetivos dessa transposição de mídias? Então, a transposição de mídias pode ser feita para atingir diferentes objetivos e públicos. Então, olha lá. Ao apresentarmos o conteúdo de um texto escrito na forma de uma imagem, como foto ou pintura, possibilitamos que pessoas não alfabetizadas tenham acesso ao conteúdo do texto, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, lá na Idade Média, as igrejas católicas, elas tinham muitos vitrais. E esses vitrais, eles eram desenhados em forma de, por exemplo, mostrava ali a crucificação de Cristo, as passagens do evangelho, mas em imagens, para que aquelas pessoas que não sabiam ler, que não eram alfabetizadas, tivessem acesso ao conteúdo do evangelho, do que estava escrito, mas por meio de fotos, né. Então era uma forma de ensinar para aquele público que não tinha que não era alfabetizado, né. Então, assim, e por que isso? Cada mídia tem o seu objetivo. Então, uma foto ou um texto, eles têm objetivos diferentes. E a gente vai olhar também por que de colocar o texto em uma foto, por que de colocar o texto em uma música. Então, por exemplo, ali, ó, fotos e imagens podem atingir públicos que os textos não atingem, como é o caso, né, que foi lá que eu mencionei com vocês, que é o caso que aconteceu lá na Idade Média. Então, o texto do evangelho escrito na Bíblia, ele não atingia alguns públicos, mas as imagens, os vitrais das igrejas, eles atingiam, eles eram autoexplicativos. Então, ali, como as músicas, as peças teatrais, então, muitas vezes tem pessoas que, por exemplo, não gostam de ler poesia, mas ao escutar uma música que pegou a poesia e transformou em música, a pessoa começa a gostar da poesia. Então tem acesso à poesia, mas por meio da música que foi cantada.
ou até de peças teatrais. Muitos livros, por exemplo, do William Shakespeare, né, viraram já eram peças teatrais, né, mas temos os livros e temos as peças. Então você pode optar por ler o livro ou assistir a peça teatral, mas o conteúdo em si vai ser o mesmo, né, só que de uma forma diferente, vai estar sendo mostrado de uma forma diferente, para atingir diferentes públicos também. Tem as pessoas que gostam mais de ler, as que gostam mais de assistir, outras que gostam mais de escutar músicas, mas o principal que eu estou tentando dizer para vocês é que o mesmo conteúdo ele vai ser mostrado, mas de formas diferentes para atingir diferentes públicos. Gente, então, como a colega Heloísa ela estava apresentando para a gente, toda essa teoria aí do Dick Hillian, a gente pode entrar agora num panorama explicando um pouquinho de história. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que se iniciou no ano de 1939 e se perdurou até 1945. Aqui nós temos uma frase, né, de Winston Churchill, que representava a Inglaterra na época, abre aspas. A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Então, como vocês se lembram, a Segunda Guerra foi composta por dois grupos rivais. O primeiro grupo era o grupo dos aliados, que era composto por Alemanha, Itália e Japão, reforçando que o fascismo, a corrente do fascismo, ela se iniciou na Itália com Mussolini, e depois, posteriormente, Hitler aprofundou, né, essa questão na Alemanha, o que levou à corrente nazista. Enquanto isso, o outro grupo, o grupo do Eixo, era composto por Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética. E só relembrando, o que deu início à Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Alemanha na Polônia, né, no ano de 39. Então, agora explicando um pouquinho sobre os principais resultados aí do ano de após 45. Como destaque, nós temos a sanção dos Estados Unidos da América, que ele se acendeu principalmente, né, economicamente, que nós vemos até hoje. Os Estados Unidos são uma potência mundial muito forte economicamente e ela basicamente inspirou diversos outros países nessa caminhada. O próximo, a gente teve a divisão do mundo entre países socialistas e capitalistas, o que também, mais tarde, ele resultou no conflito da Guerra Fria. O terceiro ponto que a gente pode citar foi o surgimento da ONU, em 45. Outro ponto foi a criação das bombas atômicas, né? E, nesse sentido, houve o domínio da tecnologia e da automação. Também o que acabou resultando, né, na terceira revolução industrial. Outro ponto, né, que infelizmente durante esse conflito faleceram entre 60 a 70 milhões de pessoas, né? E dentro desse número foi principalmente civis em relação aos militares. Eu acho que também a gente pode pontuar que o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, mesmo que não com tanto domínio, né? Mas ele fez aparição na Batalha de Monte Carlo, na Itália, no qual o Brasil ganhou essa guerra no lado dos países do eixo. Então, como alguns falam, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa imagem é uma famosa imagem de guerra, que ela foi tirada no momento que os Estados Unidos
lançou uma bomba atômica no Japão, que foram duas, e o Japão, assim, acabou se rendendo. Então, gente, adiante, no ano de 46, Vinícius de Moraes, ele escreveu esse poema, e para contextualizar, Vinícius de Moraes ele era muito ligado nesse meio político, tanto que ele participou do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e ele atuou tanto como vice-embaixador, como vice-cônsul nessa época da Segunda Guerra. Então, inspirado por todo esse conflito, ele escreveu o seguinte poema: Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Outro ponto que a gente consegue relacionar é a banda Secos e Molhados também se inspirou tanto nesse conflito da Segunda Guerra, quanto no poema de Vinícius de Moraes. E em 73 eles lançaram essa música que vocês podem ouvir ela em casa para complementar aí o nosso tema. Então, continuando com o nosso assunto, né? Quais relações podemos observar entre o poema, a música e a foto, né? Então, a gente separou esses fragmentos para poder fazer uma reflexão teórica e assim conseguimos trabalhar com mais firmeza esse assunto, né? Então, aqui eu deixei o trechinho que a nossa colega leu sobre o poema e a foto da bomba de Hiroshima, né? E eles estão profundamente interligados, né? Pois ambos abordam o impacto devastador que foi essa explosão nuclear e os seus impactos, né? Então, a foto vai mostrar tamanha destruição e o poema também vai descrever os efeitos horríveis da bomba, e ele vai utilizar a rosa como a figura da rosa como uma metáfora, né, para a beleza sendo transformada em tragédia, né? Então, a rosa simboliza a cidade de Hiroshima que foi devastada. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a música que a gente trouxe, a nossa colega já comentou um pouquinho, né? A banda de rock nacional, Secos e Molhados, transformou o poema que a gente leu agora há pouco, Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, em uma bela canção, né? Deixamos o link disponível para você conseguir acessar. E como nós vimos anteriormente, a transposição de mídias tem como objetivo apresentar o mesmo conteúdo, só que de maneiras diferentes. Como a nossa colega iniciou a aula, né? É até uma forma de que pessoas que não se identificam tanto com poesia podem ter acesso também a esse tipo de conteúdo, no caso, o texto de Vinícius de Moraes, ao escutar outro tipo de mídia, né? Que no caso seria a música dessa banda brasileira. Aqui falando um pouquinho sobre a principal relação que podemos observar entre essas duas figuras seria a contradição desses dois elementos, né? No caso, a rosa e a fotografia da bomba de Hiroshima e sua devastação, né? Então, a gente traz aqui o elemento da rosa como beleza e a delicadeza da flor, a gente chama atenção por esses pontos, contrastando com a devastação da bomba e suas consequências, né? Tem até um pedacinho aqui que a gente destacou do poema e ele fala assim: a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, justamente esse pedaço do poema de Vinícius de Moraes vai trazer esse contraste entre essas duas figuras, ressaltando a metáfora da rosa que foi utilizada no poema, né? Então, a rosa sendo colorida, perfumada, delicada, contradizendo a fotografia da bomba de Hiroshima como algo cinzento, sem cor, com um forte odor. Então, é esse tipo de reflexão que a gente gostaria de trazer para vocês pensarem um pouquinho sobre.
Falando um pouco sobre a imagem e doutrinação, a gente vai trazer uma autora que vai sustentar bastante o nosso trabalho, que é a Susan Sontag, e ela fala muito sobre a influência das imagens. Então a gente pode compreender que as imagens possuem um papel muito importante, né, na formação das nossas opiniões, porque justamente trata-se de um recurso mediador de informação e emoção. Um texto, por exemplo, muitas vezes necessita de um nível mais alto de interpretação e análise teórica da nossa parte, né? Já as imagens, elas possuem a capacidade de comunicar ideias complexas e assim conseguem também despertar respostas emocionais da nossa parte. Então, o poder da transmissão de uma imagem muitas vezes pode revelar momentos históricos, diferenças culturais, suas influências, né? Tudo isso contribui para uma análise mais enriquecedora do trabalho. Então, é muito importante fazer essa análise mais crítica, mais reflexiva. Dessa forma, a gente entende que compreender a importância das imagens colabora para além de uma formação, de uma educação mais crítica, também a construção de uma sociedade mais informada. Né? Então, sobre a autora, a Susan, e seu trabalho sobre a influência das imagens na sociedade contemporânea, a gente destaca aqui que ela foi uma influente escritora e crítica cultural americana, né? E ela abordava muito sobre essa relação entre a imagem e a doutrinação em muitas de suas obras, né? Ela também foi conhecida por suas análises profundas sobre fotografia, arte, cultura de massa, e deixou uma grande contribuição sobre como as imagens afetam as nossas percepções, né? E referente à análise crítica das imagens, segundo a autora, ela vai defender bastante a ideia de que sem um olhar crítico e reflexivo, as imagens podem facilmente conduzir à doutrinação em massa, né? Então, eu separei 2 conceitos da autora que vai desenvolver essa análise, né? O primeiro fala sobre a estetização da realidade, né? Que é um conceito que nos revela que as fotografias têm o poder de transformar eventos complexos e dolorosos em objetos de contemplação estética, por exemplo. Então, torna-se muito preocupante, né, quando a gente analisa uma imagem sem a parte da reflexão crítica, né? Justamente porque a gente pode nos sentir distante da gravidade da situação ou não conseguir avaliar de forma coerente, né, o que pode levar a uma dessensibilização ou uma fraca interpretação do conteúdo apresentado, né? O segundo conceito seria referente ao reforço de narrativas ideológicas, onde a autora vai dizer que as imagens podem ser usadas para perpetuar narrativas ideológicas, apresentando uma visão parcial ou tendenciosa do que foi apresentado. Então tem que tomar muito cuidado, né? Quando são essas questões são disseminadas em massa, podem criar uma percepção coletiva, única, que muitas vezes está alinhado com interesses de grupos dominantes, e assim acaba que a opinião individual pode ser moldada, né? Promovendo uma conformidade ideológica. Então, por fim, eu deixei uma frase da escritora, onde ela vai falar assim: fotografias não podem criar um posicionamento moral, mas podem reforçá-lo, podem corrompê-lo também. Elas fornecem uma maneira incomparável de ver e de coletar o mundo. Então, justamente, a Susan vai alertar mais uma vez a gente sobre essa necessidade de um olhar crítico e reflexivo ao consumir imagens, né, ressaltando que sem a utilização dessas análises críticas, as fotografias, sim, realmente podem ser utilizadas para doutrinação em massa, porque justamente podem moldar nossas percepções e opiniões de modo que a verdade acaba sendo obscurecida, né? Então é um ponto-chave do nosso conteúdo. Agora, meus queridos estudantes, é a sua vez. Sorria. Você vai ser doutrinado. O que queremos dizer com isso? As minhas colegas fizeram uma recapitulação sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um evento que impactou diversos países no mundo todo. Fizemos uma recapitulação também da trajetória de Vinícius de Moraes e a composição do poema Rosa de Hiroshima e da canção feita pelo grupo Secos e Molhados na década de 70. Por quê? Um evento global, ele atinge diversas proporções em diversos países.
e afeta de alguma forma diferente lugares, pessoas, ventos, adventos. Quaisquer coisas que acontecem no mundo impactam direto ou indiretamente na nossa realidade. E o que nós estamos querendo com essa atividade? É que vocês consigam ler e interpretar o modo como vemos as notícias e como elas impactam, seja de maneira positiva ou negativa, o nosso dia a dia. A atividade consiste em vocês escolherem uma notícia ou uma imagem que despertem a sua curiosidade e que vocês consigam ressignificá-la. Como vocês podem ver, vamos sugerir para vocês diversas reportagens que ilustram alguns exemplos sobre Hiroshima e Nagasaki. Afinal, em 2025, completa 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e o lançamento dessas bombas atômicas no Japão. Com relação à atividade, nós temos algumas sugestões para passar para vocês. Através do link do Docs que disponibilizamos, é que vocês vão ter acesso a uma reportagem da BBC que informa relativamente de uma maneira grandiosa o que foi de fato a explosão, o passo a passo de como ocorreram as decisões militares que impactaram e que, de fato, auxiliaram para que o Japão se rendesse e os Estados Unidos da América estabelecessem a sua soberania, tal qual perdura até os dias de hoje. Então, através desse link, vocês vão conseguir acessar não somente essa reportagem da BBC, mas como diversas reportagens que têm imagens, que têm curiosidades a respeito da Segunda Guerra. Mas vamos lembrar-los que vocês têm a total liberdade de adicionar outras reportagens, outras imagens que impactem vocês, seja localmente, seja globalmente. O objetivo aqui da apresentação de hoje foi ilustrar para vocês de uma maneira global como esse advento da Segunda Guerra impactou de diversas formas de vermos e interpretarmos e ressignificarmos um determinado assunto, um determinado evento que ocorreu na nossa história. A entrega da atividade é para o dia 27 de outubro, no e-mail já pré-combinado com vocês que passamos em sala de aula. Em seguida, vocês vão ter acesso às referências do trabalho para que vocês possam pesquisar e se aprofundar no assunto. Em especial, o livro da Susan Sontag, que é Diante da Dor dos Outros. É um livro maravilhoso, recomendo a todos a leitura e pode ajudar vocês a interpretarem de diversas formas as imagens, verificar se há doutrinação ou não, se há de fato uma manipulação da mídia numa determinada imagem, numa determinada reportagem, enfim, para que vocês abram os olhos e vejam novos horizontes e consigam explanar o seu conhecimento e o seu olhar crítico. No mais, queridos estudantes, muito obrigada por nos acompanhar nessa videoaula. Desejamos a vocês uma semana excelente e até a próxima.